Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje nós estamos terminando o mês de fevereiro. Espero que tenha sido um mês assim bem abençoado para você, cheio de realizações. Vamos estudar a palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O apóstolo Paulo está falando de maturidade espiritual. Quando nós nos convertemos, nós éramos meninos. Nós agíamos como meninos, mas nós temos que crescer, nós temos que virar adultos na fé. Meninos são teimosos, difíceis de lidar com o não. Às vezes Deus está falando para a pessoa que não é vontade dele, mas a pessoa quer fazer, a pessoa quer alcançar aquilo. Mesmo não sendo da vontade de Deus. Mas quem manda na nossa vida é Deus. Nós não podemos ser assim, teimosos. Em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 13, Deus fala do povo de Israel: atentei para este povo, e eis que é um povo obstinado, ou seja, teimoso. Eu falo com ele, mas ele não obedece. Eu falo para ele ir para esse lado, ele vai para o outro. Eu falo para ele fazer isso e ele faz outra coisa. E nós não podemos ser assim. Nós temos que estar sempre debaixo da vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus. Meninos são desobedientes. Você fala para ele fazer uma coisa, mas ele não obedece. Ele faz outra coisa. E tem crente que é assim também. Deus fala para ele como ele deve fazer e ele faz diferente. Ele não obedece. Ele é rebelde. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, não cometendo os mesmos pecados que a gente cometia antes de conhecer Jesus, porque nós crescemos na nossa fé. Meninos são sinceros demais. Criança fala tudo o que pensa, ela não tem isso que nós temos assim de a pessoa vai ficar magoada, tal. Eles não pensam, eles falam o que vem na boca. Tem crente que é assim também. Às vezes Deus revela as coisas, não é para a gente sair falando. Às vezes Deus revela que um irmão está no pecado. Mas não é para a gente ir lá e chamar a atenção dele. Às vezes Deus faz isso, mas às vezes não. Às vezes é para você dobrar o joelho e orar por esse irmão para que o Espírito Santo possa convencer ele do pecado. Então, nem toda revelação é para ser dita. Crianças, meninos, são birrentos. Eles querem uma coisa e se você não dá, ele se joga no chão, ele faz a maior birra. Tem crente que é assim também. Ele ora e se Deus não der, se Deus não fizer do jeito que ele quer, ele emburra. Às vezes ele chega na igreja, um irmão não deu a paz do Senhor para ele. Às vezes ele está doente e não recebeu a visita de nenhum irmão. Eu não vou mais naquela igreja. Não é assim que se age. O importante é você receber a visita de Jesus. Às vezes os irmãos não tiveram tempo de ir lá na tua casa.
Muita gente reclama também que o pastor não faz visita. Mas quando ele estava doente, você foi lá visitar ele? Então, a gente não pode ficar assim, com briguinha dentro da igreja, fazendo birra por causa de qualquer coisa. Nós vamos lá, não é por causa do homem, nós vamos lá por causa de Jesus. Vamos parar com esses negócios de panelinha, de briguinha. Isso é coisa de criança. Crianças, meninos fazem muito barulho. Aonde tem criança tem barulho, né? Eles falam, correm dali para cá e tal. E tem crentes que é assim também. Eles chegam na igreja assim, já começam a falar em língua estranha, gritar, e pular e andar de aviãozinho, não sei o que, né? E fica aquela bagunça, principalmente durante a palavra. O meu pastor, ele exige muita reverência, muito respeito, principalmente durante a palavra, quando a palavra está sendo pregada. Porque às vezes você quer prestar atenção na palavra, mas está aquela barulheira, todo mundo falando em língua estranha ao mesmo tempo, todo mundo gritando e você não consegue entender o que o pregador está pregando. Tá certo que você deve dar vazão à unção do Espírito Santo, tem que deixar o Espírito Santo trabalhar, mas com ordem e decência. Não é porque a pessoa está fazendo muito barulho que ela tem a unção de Deus. Às vezes ela está quietinha lá no lugar dela, assim, chorando, tal, orando baixinho, mas ela está cheia do Espírito Santo. Então, a unção do Espírito Santo não está no barulho. Meninos, crianças são inconstantes. Eles nunca sabem o que quer, né? Tá assistindo televisão, aí já larga para lá, vai brincar de carrinho, já larga para lá, vai brincar de bola e tá sempre se movimentando. E se você perguntar para ele o que você quer ser quando crescer, ele vai falar uma coisa hoje. Amanhã, se você fizer a mesma pergunta, ele vai falar outra coisa, porque ele não sabe o que quer. Tem crente que é assim também. Ele não sabe o que ele quer, ele não sabe o que ele busca. Hoje está numa igreja, amanhã está em outra e não para em igreja nenhuma. Começa um projeto, não termina, já parte para outro, não termina aquele, já começa outro e nunca termina nada que faz. Faz muitos planos, mas não age, não termina nenhum deles. Então nós temos que aprender a ser adultos, a crescer na nossa fé. Em 1 Coríntios 15, 58 diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Vamos deixar as coisas de menino para lá, as intrigas, as invejas, os ciúmes, as infantilidades. Vamos agir como crentes adultos. Nós precisamos crescer cada vez mais. Nós precisamos ser adultos na fé, ter uma fé firme e constante. Tudo isso para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.